Meus irmãos, a paz do Senhor, o meu nome é Paula, eu tô aqui a pedido da irmã Rosana. Nesse mês de março se comemora o Dia da Mulher, esse mês tão lindo, tão maravilhoso, tão delicado, né? Mas ao mesmo tempo empoderado. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está registrado no Evangelho de Marcos, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler a parte A do versículo 3. Do capítulo 6, que diz o seguinte: Não é este o carpinteiro, filho de Maria? O versículo 24, 25 e 27 vão dizer o seguinte: E saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero imediatamente que me des num prato a cabeça de João Batista. A parte C do versículo 27 vai dizer: E ele foi e degolou na prisão. Jesus, no versículo 3, ele vai estar ensinando nas sinagogas. E os nazarenos, eles vão começar a questionar a sabedoria de Jesus. E visto que já não tinham mais argumentos, eles vão começar a falar e a questionar: Não é esse o filho de Maria? Mas por quê? Visto que nós estamos falando de uma época onde os filhos eles eram identificados pelo nome dos seus pais e não pelo nome das suas mães. Os nazarenos eles estavam jogando Maria dessa forma, naquele momento, com a intenção de envergonhar Jesus, visto que Maria tinha se casado grávida. Mas o que chama minha atenção é que Jesus ele não retruca. Jesus ele permanece, ele simplesmente continua a ensinar. Mais adiante, nos versículos que nós lemos, vai falar sobre duas mulheres, Salomé e Herodias. Herodias ela era casada com o rei Herodes. Ela já estava em outro casamento, ela tinha largado do irmão de Herodes casado com ele. João Batista, um profeta, se levantou e disse que aquele casamento era contra a vontade de Deus. E Herodes prendeu João Batista. A palavra de Deus vai narrar nesses versículos que Herodes ele deu uma festa. E Salomé, a filha de Herodias, ela vai entrar dançando e vai fazer uma dança voluptuosa. Ela vai seduzir Herodes. Herodes ele vai se sentir tão encantado que ele vai falar para ela: escolha o que você quiser que eu vou te dar. A filha de Herodias, ela vai até ela, Salomé, e fala: o que eu peço? E a mãe vai dizer: a cabeça de João Batista. Aqui nós vamos ter as causadoras da morte de João Batista. O que chama a minha atenção no primeiro versículo que nós lemos, a respeito da reação de Jesus, foi porque Jesus ele não precisava rebater com aqueles nazarenos, visto que ele sabia que Maria tinha sido corajosa ao viver o chamado dela, ao viver aquilo que Deus designou para ela. E Herodias e Salomé se posicionaram de uma maneira completamente contrária, porque é muito mais fácil nós degolarmos o ministério de uma pessoa do que nós vivermos o nosso, do que nós vivemos o nosso chamado. É muito mais fácil nós caluniarmos o ministério de uma pessoa e não viver o nosso. É muito mais fácil matar o ministério alheio do que me posicionar e dizer: Senhor, eu quero viver aquilo que tu tens para mim. Os incrédulos, a luz da palavra para eles, a luz que a palavra emana, é como o sol para os morcegos. Quanto maior a luz, maior a cegueira. Então que nesse mês de março, não só nesse mês de março, mas para o resto do ano que há de vir, nós conseguimos nos posicionar para viver o chamado que Deus, o ministério que Deus tem nas nossas vidas. E não ficar tentando degolar o ministério das outras pessoas.
que nós venhamos nos posicionar com a nossa delicadeza e começar a ver o ministério das pessoas e começar a desejar a ter o nosso. Que nós venhamos orar e falar: Senhor, não deixe que eu me torne um morcego espiritual, que tem o desejo de acabar com o ministério das outras pessoas, ao invés de viver o meu. Se posicione como uma mulher empoderada, mas empoderada com Deus. Você não é nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. Que neste mês, através dessa palavra, você venha se posicionar como uma verdadeira mulher de Deus empoderada e que você venha ter prazer em viver o seu chamado, sem ter a necessidade de degolar o chamado das outras pessoas. Fiquem com Deus.